Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu queria mostrar para vocês a minha adaptação de Super-Homem, né? Eu escrevi um filme para o Super-Homem e eu queria compartilhar com vocês a minha ideia. Como vocês devem imaginar, o Super-Homem é um personagem que já ganhou vários filmes, né? Já ganhou filme com Christopher Reeve no final dos anos 70, na década de 1980. Já ganhou filme com o ator Brandon Routh em 2006. Já ganhou filme com Henry Cavill em 2013, 2016. E também ganhou filme recentemente, no ano de 2025, com o ator David Corenswet. Eu tenho algumas discordâncias sobre as adaptações dos filmes do Super-Homem. Uma delas é, por exemplo, essa questão de mostrar um desequilíbrio na trama. Às vezes o personagem não é bem retratado, as pessoas discordam da abordagem, né? Eu, por exemplo, não gosto tanto do novo filme do Super-Homem, né? Recentemente com o ator David Corenswet. Eu, particularmente, prefiro as versões dos atores Christopher Reeve e do ator Henry Cavill, mas isso, assim, é uma preferência pessoal minha. Bom, vamos ao filme, né? Aqui. A origem. Nos primeiros minutos é importante mostrar a origem de qualquer personagem para o público se conectar. Mostrar não apenas a fuga de Kal-El, mas também a fuga de Kara Zor-El, a prima do Super-Homem. Mostrar que todos os kryptonianos tentaram fugir de Krypton, mas que um buraco negro enviou todos os habitantes para a Zona Fantasma, inclusive os pais do Superman e da Supermoça. Apenas eles escaparam. No entanto, quando a nave deles estava rumo à Terra, a nave da Supermoça caiu no Ártico e ela hibernou durante 20 anos, enquanto a nave do Super-Homem caiu na Fazenda dos Kent. E mostra os Kent recebendo apenas o Kal-El, ainda bebê. Houve um acidente, né? E apenas a nave dele chegou no local indicado, né? Originalmente na trajetória. Acho que seria importante essa abordagem. O encontro, né? Aí depois dessa origem, né, nos 5 primeiros minutos, 10 primeiros minutos, mostraria os pais adotivos de Clark Kent, né? E em diálogo com o Clark, né? Mostraria a criação do Clark, mostraria como ele foi educado pelos Kent, né? E eu acho que seria importante também mostrar ele aprendendo, né, a usar os poderes. E quando ele completa ali 20 anos, né, os pais adotivos do Clark Kent entregariam a chave que veio com a espaçonave para ele descobrir a origem dele, né? Ele saberia que ele não é humano, né? E o Clark, né, Kal-El, procura pelo planeta a localização da nave e a encontra no Ártico, né? Procura pelo planeta Terra, né? Eu quis dizer, né? Procura pelo planeta Terra a localização da nave, né? Em que a Supermoça teria caído, né? Encontra no Ártico. Lá ele conhece Jor-El e Lara, seus pais biológicos, e resgata Kara Zor-El, sua prima, que tinha 10 anos na época da destruição de Krypton. Ou seja, ela passou todos esses anos que o Kal-El envelheceu, né? Congelada, né? Na nave. Aí pode mostrar, por exemplo, a Fortaleza da Solidão, né? Como é a nave, né? De Krypton, né? Poderia mostrar todo o arcabouço de conhecimento, né? Que Jor-El e Lara acumularam, né? Do universo. Acho que seria interessante, né? Bom, depois Jor-El ensina Clark e Lara a controlar esses poderes e se tornarem os exemplos de pessoas que devem conduzir o planeta Terra para uma época de paz. Após treinarem por alguns meses, Clark e Kara voltam para Smallville. Kara vai para a escola, enquanto Clark se muda para Metrópolis em busca de emprego. Acho que isso seria interessante, né? Mostrar não só a origem do Super-Homem, mas a origem da Supermoça, né? Na minha opinião. Bom, aí a gente já vai para os minuto 20 até o minuto 30, né? Ou do minuto 15 até o minuto 25, né? O salto temporal. 2 anos se passaram desde que Clark se tornou o Super-Homem e atua como jornalista do Planeta Diário. Ele luta para provar que o Super-Homem não é uma ameaça à sociedade, mas um vigilante da paz. Seria importante também mostrar os primeiros encontros de Clark Kent e Lois Lane, mostrar ele salvando o dia, né, como Super-Homem, né, salvando as pessoas, impedindo desastres. Acho que isso seria muito importante para mostrar ele em ação, né? Acho que isso seria fundamental. E agora vamos para o tempo presente, né? Esse recorte temporal foi finalizado e agora a gente pode mostrar Lois e Clark no presente, investigando uma morte suspeita dentro dos laboratórios da Corporação Luthor, empresa de Lex Luthor, e eles estão investigando a morte de Ruthie Jones, um dos químicos que trabalhava para Luthor. Para se ver livre da investigação, Lex Luthor envia um dossiê incriminando o Super-Homem pela morte de Ruthie Jones, ou seja, o Lex Luthor ele aproveita que alguém morreu dentro da empresa dele, né? Para incriminar o Super-Homem, porque o Super-Homem estaria atrapalhando os negócios dele, né? E aqui vem uma revelação do filme, né? A verdade. A grande reviravolta do filme é que Lex Luthor incrimina o Super-Homem pela morte de Ruthie Jones, um antigo funcionário da Corporação Luthor, que na verdade está vivo e assumiu a identidade do supervilão Parasita, uma criatura extremamente poderosa que coloca em xeque os poderes do Super-Homem. Durante a primeira luta entre o Super-Homem e o Parasita, o chefe de segurança da Corporação Luthor, John Corbin, acaba sendo fatalmente atingido pelo ataque do Parasita, e no processo de cura tem seu corpo transplantado para um corpo biônico, assumindo a identidade de Metallo. Super-Homem tem uma luta inicial com o Parasita, onde o Parasita ataca Corbin para conseguir fugir de Super-Homem. Super-Homem tenta salvar Corbin, mas ele está muito ferido. Super-Homem conduz a investigação contra Lex Luthor e descobre que Lex Luthor forjou um acidente de carro dos pais 18 anos antes, para conseguir herdar a fortuna deles e obter o controle total da empresa. Lex Luthor agora é um político influente e senador dos Estados Unidos da América, e envia seus capangas fortemente armados para deter o Super-Homem. Lois Lane descobre que Ruthie Jones está vivo e planeja assassinar Lex Luthor pelo acidente que ele lhe causou, e junto de Jimmy Olsen, Lois Lane reúne as provas de que Super-Homem é inocente. Lex Luthor salva John Corbin e o transforma em metal, né? Aqui a gente tem essa trama do filme, né? Explicando a trama do filme, basicamente.
Bom, nos minutos seguintes, John Corbin, agora assumindo a identidade de Metallo, aparece e dá uma surra em Super-Homem, usando seu coração de Kryptonita. Aqui a gente tem um acidente que o John Corbin provoca, né, para chamar a atenção do Super-Homem. Eles têm uma luta e o Super-Homem perde, né, a luta, porque o John Corbin ele tem um núcleo de Kryptonita. Lois Lane salva o Super-Homem, prendendo o Metallo dentro de um cofre de chumbo. Aqui a gente tem a interação da Lois com o Super-Homem, né, mostrar essa relação deles, né, como eles trabalham juntos, né. Super-Homem, né, agora machucado, né, reencontra a Supermoça e ela lhe diz que quer ser uma super-heroína como ele. Super-Homem a ensina a controlar os poderes e ela veste o traje de Supermoça pela primeira vez. Enquanto isso, Lex Luthor resgata Metallo e ele está quase sem energia. No processo, Parasita retorna e ameaça matar Lex Luthor. Mas Lex Luthor é esperto e diz que o responsável pelo acidente na fábrica que causou a mudança no Parasita foi provocado por Lois Lane, que inadvertidamente pediu ao namorado dela, o Super-Homem, para eliminar Ruth Jones, pois ele havia ajudado meses antes na investigação. Ciente de que ele tinha conhecimento do uso de substâncias ilegais no interior da Luthor Corp. Aqui o que a gente tem, né? A gente tem mostrando não apenas, né, a aliança entre o Super-Homem e a Lois Lane, mas mostrar também as artimanhas do Lex Luthor. Ele não é só um empresário corrupto, né? Ele é um cientista genial, né? Ele construiu o corpo biônico do Metallo, né? Descobriu a substância que deu poderes ao Parasita e, inclusive, também é o responsável por deflagrar, né, uma operação, né, para que ele se tornasse, né, bilionário, né, matando os pais dele anos antes, e tudo isso a Lois Lane e o Clark Kent estavam investigando, só para vocês terem uma ideia do pano de fundo, né, do que está acontecendo. O diálogo, né? Super-Homem volta ao disfarce de Clark Kent e ele e Lois entregam um dossiê sobre Lex Luthor a Perry White, chefe editorial do Planeta Diário. Porém, Perry diz que o dossiê está incompleto, pois faltam imagens e vídeos que comprovam que Lex Luthor está manipulando o governo e a mídia a favor dele. Clark e Lois recorrem a Jimmy Olsen, que durante as atividades do Super-Homem gravou imagens, áudios e vídeos comprovando a investigação contra Luthor. Aqui a gente tem, né, o papel do Jimmy, né, como fotógrafo, né? Ele fica responsável por registrar essas imagens. Acho que isso seria legal, né? Mostrar uma investigação do Clark, do Jimmy e da Lois em conjunto, né? Mostrar eles como trio investigativo, né? Esse lado investigativo do Super-Homem. O plano. Lex Luthor revela para Metallo o plano para incriminar o Super-Homem com uma série de ataques a diferentes pontos de Metrópolis, obrigando o Super-Homem a ficar ocupado salvando a cidade enquanto o Parasita vai atrás de Lois e Clark para eliminá-los. O plano de eliminar Lois e Clark também envolve eliminar as provas contra Luthor que Lois Lane, Clark e Jimmy Olsen possuem, mas Lex Luthor quer garantir que o Superman não irá interferir nesse plano, por isso que ele precisa do Metallo, dos agentes, né, da Lex Corp e do Parasita para que o plano dele dê certo. E agora a gente tem a batalha final, né? Jimmy Olsen e Lois Lane estão trabalhando no Planeta Diário quando são atacados pelo Parasita, que está atrás de Lois. Quando o Parasita está próximo de eliminar Lois Lane, Super-Homem vem voando a toda velocidade e o detém. E uma luta de grandes proporções se desenrola. Aqui a gente tem uma luta fenomenal, né? Do Super-Homem com o Parasita, né? Só que dessa vez o Super-Homem vence, né? Super-Homem vence o Parasita jogando dentro de um tonel de nitrogênio líquido, paralisando, né? A Supermoça também aparece para ajudar e salva as pessoas do Planeta Diário. Porém, a Supermoça é atacada por Metallo, que está junto dos capangas de Luthor para eliminar ela e o Super-Homem. Aqui a gente tem uma luta fenomenal, né? Da Supermoça contra o Metallo e os capangas do Lex Luthor, né? O Super-Homem volta, né? E evidentemente também derrota os outros capangas do Lex Luthor, salva a Lois e a Supermoça pode salvar o Jimmy Olsen, né? Ok. O desfecho. Super-Homem retorna para o Planeta Diário e luta com os capangas de Lex Luthor. Supermoça derrota Metallo com a ajuda do Super-Homem. Porém, Lex Luthor aparece em sua armadura e tenta liquidar o Super-Homem. Mas Super-Homem o derrota, após uma luta épica, né? Aqui a gente tem mais uma luta. Então, se vocês perceberem, a gente teve 4 lutas do filme, né? Teve o Super-Homem contra o Parasita, Super-Homem contra o Metallo, Super-Homem contra Lex Luthor e a Supermoça contra o Metallo e os capangas do Lex Luthor, né? 5, se você contabilizar também o Super-Homem contra os capangas do Lex Luthor. Continuando. Supermoça ajuda o Superman a derrotar os outros super vilões, né? Lex Luthor aparece em sua armadura e tenta liquidar o Super-Homem, mas o Super-Homem o derrota. Supermoça começa a estudar na escola que Clark estudou e diz que nas horas vagas vai ser uma heroína assim como ele. Lois e Clark publicam a investigação sobre Lex Luthor e a popularidade dele cai abruptamente, com Lex Luthor indo preso sob investigação. E evidentemente perdendo o cargo, né, como senador dos Estados Unidos, né? Acho que isso seria muito legal, assim, se fosse adaptado para o cinema dessa forma, porque mostraria o lado investigativo do Clark Kent, mostraria as atividades de super-herói com o Super-Homem, sem descuidar do fato dele trabalhar com Lois Lane, né, sem descuidar do Jimmy Olsen como repórter investigativo, né, da Lois como repórter investigativa, sem descuidar da Supermoça, de fato integrar ela no filme, né, não apenas ela fazer uma ponta, uma aparição, mas de fato estar integrada na trama, né. Ok. O desfecho. Na cena pós-créditos, vemos que o Homem-Morcego visita o Super-Homem e diz ter encontrado um estranho padrão nas mensagens da Agência Espacial dos Estados Unidos e pede para ele investigar, e que o sinal parece vir de Marte, né? Aqui a gente tem, né, o primeiro encontro do Super-Homem e do Homem-Morcego, né? Acho que isso seria legal de mostrar no filme, né? Até para ter uma ponta para o próximo filme que eu vou estar escrevendo, que é o filme do Homem-Morcego. Bom, pessoal, essa é a minha ideia, né, para um universo da DC nos cinemas. Na minha opinião, deveria começar com o Super-Homem, né, um filme do Super-Homem, mostrar o primeiro encontro dele com a Supermoça, né, os primeiros anos dele de trabalho como Super-Homem, mostrar também a importância, né, da Lois Lane, né, do trabalho dele com a Lois Lane, mostrar a importância da Supermoça, né, não apenas ela fazer uma ponta, mas também ser relevante no filme, né. Enfim, essa é a minha história que eu escrevi para um filme do Super-Homem, né, que iniciaria o meu universo, na minha ideia de universo DC, para os cinemas. Comentem o que vocês acharam, obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.